Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar, Priscila, aqui quando eu cheguei, disseram que a gente não pode fazer referência ao tempo, né? Então, para não me perder, eu fiz ao contrário. Eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. Ainda dou um brinde, mando uma boa madrugada, porque eu corro meio na madrugada, como a gente estava até conversando. Nessa hora eu escuto podcast. Então, para quem age assim como eu, fica aqui uma boa madrugada também. Estamos aqui hoje com Priscila Pasqualin, advogada com extrema especialização nessa área de filantropia, terceiro setor, atua, sabe muito de endowment e tudo relacionado a isso, né? Parte fiscal, tributária, é professora, atua há muito tempo. Priscila, seja aqui muito bem-vinda ao Asp Talks. Obrigada, Leonardo, pelo convite. E não vou falar, então, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, É já isso, falei. é isso aí, vamos com um pouquinho de cada coisa. Priscila, não sei se isso é vamos dizer assim, uma lenda urbana ou algo que fica meio pré-estabelecido, mas como você está lá no dia a dia, é fato que o brasileiro doa pouco? Olha, você sabe que as pesquisas mostram o contrário, a gente não doa tão pouco assim. Tem uma pesquisa que chama The Giving Index, que ele vê mais de uma coisa, ele vê doação em dinheiro, ele vê uma ajuda a estranhos e ele vê trabalho voluntário. E a gente não vai tão mal assim, não. E se você for olhar as classes mais baixas, são as que mais doam. Hum, Proporcionalmente, a nossa classe média, nossa classe alta, doa muito menos que a nossa classe baixa, que é, né, tem uma cultura de doação muito grande. Eh, mas na classe média, na classe alta, a cultura de doação não é tão grande mesmo no Brasil. talvez interessante você fazer esse contraponto, porque assim, o que sempre vem na minha cabeça é o Giving Pledge lá, né, do 1%, né? Esse é o nome, né? The É, Giving Pledge não é nem 1%, ao contrário, 50% do 50%, mas é patrimônio. eu acho que eu falo, o pessoal que é o mais rico lá, O enfim, Bill Gates, desse Warren 1%, enfim, Buffett. esses bilionários e o Brasil ali, acho que não tem uma pessoa, salvo A gente engano. tem uma pessoa, Uma, o Sr. Eli o Horn, Eli Horn, dono da exatamente. Cirela. Que é eu acho que na parte de filantropia é sempre uma referência, né? É alguém Sim, sempre lembrado, alguém que sempre defendeu essa bandeira, né? sim. Mas é interessante você fazer essa referência às classes mais baixas, né? Isso tem alguma pista disso? É o hábito? Eu acho que é uma questão de necessidade e solidariedade, né? Trabalhando aí nesse setor, eu já andei por muitas comunidades. E é uma escassez que a gente não está acostumado. Uhum, E é natural a ajuda. Então, eles se ajudam olhando uns os filhos dos outros. Quando pega fogo no barraco de um, os outros vão ajudar. Então, eu acho que tem uma cultura mais disseminada pela necessidade. A gente tem uma outra linha aí de também influência cultural, que são as religiões. sim, Tanto é que no Brasil as igrejas recebem muita doação e é a doação mais difícil de ser monitorada. é verdade. E você tem uma disseminação das religiões evangélicas também nas comunidades, que sempre, né, toda religião prega a ajuda ao próximo. Então, eu acho que são elementos culturais. Já nas classes mais altas, a gente tem um pouco de receio, de vergonha, um pouco essa linha mais cristã, que uma mão faz, a outra não pode ver. Uhum, é, Então tem um pouco isso e tem um pouco medo de segurança mesmo. tá. As pessoas saberem que eu dou, eu divulgar que eu dou, pode, né, levar a pessoa a se sentir mais exposta, Uhum. né? Que necessariamente não precisava nem divulgar, né? Eu acho que porque acho que até nesse aspecto, né, quando na formação cultural, quando a gente vê uma cultura como a americana que tem né, a doação como algo ah, muito comum, né? Mas muitas vezes também se questiona que até a própria formação, daquele estilo da própria cultura, que o ter dinheiro e o mostrar que tem dinheiro faz todo sentido naquela cultura. Então, que não necessariamente a doação não seria tão altruísta e genuína, né? Na verdade, você está fazendo
uma propaganda do seu sucesso de alguma maneira, né? Não é também Sim. esse altruísmo, né? Mas no fim o resultado é bom, independentemente, né? Às vezes eu falo isso, não importa por que que a pessoa começou a doar. Toda vez que a pessoa começa a doar e sente o gosto do prazer que é fazer o bem ao próximo, porque no fim, toda vez que você viu que você faz uma diferença na vida de uma pessoa, aquilo traz uma satisfação. A pessoa se engaja. Uhum. E vai se engajando, às vezes, aos poucos, e às vezes se engaja até bem robustamente. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem um incentivo fiscal muito maior Tá. do que o nosso. E aí, a linha base religiosa é outra, Uhum. é do protestantismo, se eu não me engano, Sim. que é o contrário. É importante você mostrar que você está fazendo. Isso. É diferente da cultura mais católica, que tem uma culpa e eu não posso, né, mostrar aquilo. É. É que hoje em dia, se for pensar, eu vi até uma pesquisa de diversidade numa instituição. E as gerações mais novas, assim, 60% são agnósticos. É verdade. Eu acho que é. Então, a gente tem também eu acho que uma dualidade aí, né, nessa questão da religiosidade. Você tem, às vezes, pessoas que estão... Você tem uma linha mais conservadora que está enaltecendo de novo a religião, mas você tem uma ampla juventude aí que não quer saber disso. Exatamente. E você falou de incentivo fiscal e as empresas, assim, como que as empresas brasileiras estão posicionadas nesse... A gente tem aqui no Brasil uma filantropia mais corporativa do que em outros países, Uhum. porque você tem uma linha de incentivo fiscal que, na verdade, no Brasil é uma destinação do imposto, né? Não dá Tá. nem para a gente falar que é uma filantropia mesmo. Mas a nossa cultura, a Lei Rouanet revolucionou o mercado da cultura, né? Sem dúvida. E não tem hoje empresa que queira patrocinar a cultura que não seja através da Lei Rouanet. Assim aconteceu com a Lei do Esporte, a gente tem os fundos da criança e do adolescente. Então, você tem no Brasil cresceu muito ligado ao marketing das empresas, Uhum. né? Acho que isso veio e puxou muito mais forte até do que todo o movimento de ESG que a gente tem mais recente. As empresas maiores, você tem uma linha de responsabilidade social grande. E foi feita até uma correlação, o IDES fez uma pesquisa. O IDES é o Instituto do Desenvolvimento do Investimento Social. Eles Tá. produzem muito material técnico muito bom do setor. Eles fizeram uma pesquisa que eles cruzaram aquele EASY da B3 com práticas de responsabilidade socioambiental. Quem tinha uma O área... ISE é o índice, né? De Isso. sustentabilidade, né? Quem ia bem lá Uhum. tinha uma prática de responsabilidade social muito grande. Então, você tem aí fundações de grandes empresas. Bom, a Fundação Fundação Bradesco Bradesco, né? é o Enorme. nosso maior case, né? Claro, claro, enorme. É, Itaú também tem uma fundação grande, né? Itaú, as famílias, né, acionistas do Itaú, tem toda a parte dos Moreira Salles, Instituto Moreira Nossa, é Salles, verdade. Com Ibirapitanga, certeza. Serrapilheira. Eles têm uma atuação filantrópica muito grande, mas a família Vilela tem também, a família Setúbal tem também, e tem aí as instituições empresariais. Esse é um exemplo que eu acho que você vê que empresas familiares, é até estranho, né, a gente pensar que o Itaú, que é essa potência, o próprio Bradesco lá atrás, eram empresas Familiares, familiares, né? exatamente. Mas, no fim, são essas famílias de origem que eu acho que estimularam a filantropia dessas empresas, né? Então, acho que tem um misto. Empresas familiares, elas têm uma filantropia muito por conta dos acionistas majoritários que têm um interesse em fazer isso. Instituto Votorantim é um super instituto empresarial, mas que nasceu muito porque os acionistas ainda estavam ali à frente, né, da família e quiseram fazer uma... E hoje aquilo é tocado super Profissionalmente, profissionalmente. claro. E você tem os institutos familiares que vão aí cada um tocando a sua própria iniciativa, né? Então, acho que esse é um movimento, assim... Não é que uma tendência, acho que é um retrato, né, do Brasil, Do assim. Brasil. E quando você até fez essa colocação, né, do incentivo, vamos dizer, tem
ponto de vista do incentivo fiscal, né? Que os Estados Unidos tem muito mais. Para a gente até pontuar para a audiência, assim, quando a gente fala na pessoa física e na jurídica, quais são os incentivos hoje, assim, de uma maneira básica, né? Eu sei que tem, como você falou, tem vários fundos, várias situações, mas Uhum. como que a gente pode, de uma maneira básica, fazer um quadro dos incentivos na física e na jurídica, assim? O nosso sistema de incentivo no Brasil é diferente do sistema de incentivo nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você tem uma possibilidade de redução do imposto a pagar através da dedução da base de cálculo Tá. do imposto. Seja do imposto sobre herança, seja do imposto de renda. Esses são os dois grandes impostos que têm um incentivo fiscal para a pessoa física. Uhum. Então, ali é até uma escolha de país mesmo, uma escolha política, aonde a família que acumula muito patrimônio, ela tem duas saídas. Ou ela deixa num imposto sobre herança que pode chegar a 50%, então ela deixa para o Estado, ou ela coloca numa instituição sem fins lucrativos que também serve à coletividade. Uhum. Então, é uma escolha, e até, se for olhar, né, paradoxal isso, mas é uma escolha de não ter uma concentração tão grande de renda nas mesmas famílias por tanto tempo. A Sim. gente sabe que tem famílias aí, Claro. né, que perpetuam, mas o incentivo fiscal lá é muito forte nesse sentido. Aqui no Brasil, há muitos anos já, desde a década de 90, o incentivo fiscal ele é uma destinação do imposto. Então, a gente não tem incentivo fiscal de imposto sobre herança, que até no Brasil é um imposto baixo. Chega no máximo a 8%. Exato. A gente tem um incentivo muito grande de imposto de renda. Só que a gente não tem um incentivo de dedução da base de cálculo. Que nem a gente deduz escola, Sim. médico. Você tem direto uma destinação do imposto a pagar. Tá. Essa destinação do imposto a pagar, até a Receita Federal fala que é um exercício de cidadania. Você não está pondo a mão no bolso, você já vai ter que pagar aquele imposto. Mas você está escolhendo para onde vai aquele imposto. Então, é uma lógica no Brasil de você ter projetos previamente aprovados por órgãos públicos, aonde as organizações que recebem a doação estão cumprindo uma política pública. Uhum. É muito diferente da lógica de você escolher uma organização que você gosta, você vai, faz uma A doação doação. e abate da sua base de cálculo. Acho que são escolhas muito diferentes de países. Eu faço parte, lá no escritório, a gente faz parte da Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, que se juntou, é um grupo de organizações da sociedade civil que representam outras. Então, como uma ASP, você tem o grupo de institutos e fundações empresariais, você tem a Associação Paulista de Fundações, você tem a Associação Brasileira de ONGs. Várias dessas organizações se reuniram junto com algumas instituições doadoras de recurso e escritórios de advocacia especializados. Porque começou a se discutir a reforma tributária. Sim. E quem que estava olhando para a sociedade Esse lá. civil? Né? Exatamente. Ninguém. E quando estava assim meio disperso. Não, então a gente se reuniu numa aliança para, em conjunto, a gente fazer uma incidência política. E a gente tem discutido, hoje eu até vou ter reunião lá do Comitê Estratégico, qual que é a posição da aliança com relação aos incentivos fiscais? Porque a gente tem estudos da GV, do GIF, União Europeia, que estão publicados lá na GV, sobre incentivos fiscais. E esse nosso incentivo fiscal de destinação do imposto, ele é o menos eficiente. Por quê? Ninguém põe a mão no bolso, você não está colocando dinheiro novo na filantropia. Na hora que você deduz da base de cálculo, você coloca do seu bolso. Então, você está fazendo quase que um matching com o governo. Sim, exatamente. Né? Então, você atrai mais capital privado mesmo para fortalecer a sociedade civil. Então, essa é uma discussão que a gente está se organizando para trazer de uma forma simples, para as pessoas entenderem, né? Porque a gente começou, né, nesse grupo falando filantropia não se tributa. Porque a reforma tributária estava passando a tributar muito mais as organizações da sociedade civil
e tinha o imposto sobre doação. Sim. Nosso imposto É. sobre herança é sobre doação e pegava as doações Exatamente, filantrópicas. cara, exatamente. Não faz Então, a a gente distinção. conseguiu esse avanço de filantropia não se tributa. Teve uma emenda constitucional que deu uma ampla não incidência de imposto sobre doação para as doações filantrópicas. Um ótimo avanço. Mas agora, como é que a gente incentiva essa filantropia verdadeira, né? Então, o que a gente tem no Brasil é principalmente a destinação de imposto para pessoa física e para pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem uma possibilidade a mais. Ela sim pode abater da sua base de cálculo do lucro real. Então, as pessoas jurídicas que pagam imposto de renda pelo lucro real podem descontar as doações feitas como se fosse uma despesa operacional da sua base de cálculo, Uhum. até um limite de 2% do lucro operacional. Tá. Então, muitos institutos e fundações empresariais se valem disso. A própria empresa que mantém faz a doação e Exato. abate até 2% da base de cálculo do imposto dela a pagar na empresa. E esse percentual, desculpa te interromper, ele é, comparativamente ao exterior, ele é baixo, alto, média? Você sabe que eu não sei? É. Se eu falar, vou estar chutando aqui. É. Eu posso até falar assim, segura, né? Às vezes a gente fala segura, Segura a é gente assim. acredita, É, a eu gente vou acredita. acreditar. É. Que... Mas eu não É. vou saber te responder. Não, mas é que acho que talvez seja um dado interessante até para se olhando para frente, né, para a gente trabalhar nesse sentido, né? Sim, É. sim, sim. A gente tá, na Aliança, a gente fez uma proposta de possibilidade, porque você tem uma parcela de altíssima renda no Brasil que defende o pagamento do imposto sobre herança maior, Uhum. né? Defende o aumento do imposto sobre herança, muito melhor do que taxar grandes fortunas. Eu acho que muito mais justo do que esse imposto recentemente que passa de imposto de renda, que, enfim, que eu acho que o da herança até pensando na sociedade para frente, como você é uma opção de sociedade, do dinheiro não ficar concentrado, é muito melhor, né? Muito melhor. Ah, Então, a gente tem uma proposta que foi a oportunidade que a gente teve foi de apresentar uma proposta de incentivo fiscal para redução do imposto sobre herança para aquelas pessoas que tiverem feito em vida doações para organizações da sociedade civil, sem vincular a projetos. Então, aí não é um cumprimento de uma política, um projeto da Lei Rouanet, um projeto da Lei do Esporte, é para a organização que você escolheu, que tem que atender uns parâmetros mínimos que a gente já tem na legislação brasileira. sim. E a gente vai começar a pautar essa discussão de uma maneira um pouco mais estruturada para defender um aumento sobre o imposto sobre herança. E aí, eu, como advogada que trabalho em escritório, né, há muito tempo, atendo inúmeras famílias, é assim, você fala, como é que eu vou defender o aumento do imposto sobre herança? Não consigo, né? Não posso. Não é que eu não consigo, não posso. Mas pensando em termos de política de distribuição de riqueza e de justiça social e de justiça tributária, ele talvez seja o imposto mais lógico da gente ter um aumento. Porque você pode fazer progressivo, você pode pegar aí a alta renda, o nosso imposto ainda é hiper baixo comparado com o resto do mundo, Tem então muita gordura para trabalhar tem esse muita imposto, né? gordura para trabalhar. E aí faz sentido você incentivar, estimular uma cultura de doação casada. Eu aumento o imposto, mas ao mesmo tempo eu crio um incentivo fiscal que permite dedução desse imposto a pagar lá na frente pelos herdeiros, se tiver sido feita uma doação em vida. Aí, quem sabe a gente tenha mais giving pledges. Pode ser, pode ser. Eu achei interessante quando você essa explicação, né, do sistema, porque é muito interessante. Parece que é essa cara mesmo, né? O Brasil sempre estatizando, né? Então e aí que é importante a ideia da sociedade civil, porque quando você tem esse lado nos Estados Unidos, que também é uma cara da sociedade, uma sociedade que veio formada lá atrás. Hoje podemos ter outra visão, as coisas estão muito diferentes, mas é um estado que nasce da sociedade civil, né? Você pega o primeiro Exatamente. corpo de bombeiros, o primeiro corpo de polícia, é a sociedade civil que faz. Então isso é muito arraigado ali na origem da formação, né? Então o cidadão quer montar, tanto faz ele deixar para o Estado 50% ou ele pegar
e fazer ele montar um projeto, enfim, Uma fazer uma estrutura estrutura, profissionalizada que vai dar acabou conta que daquilo. toque, né? Agora o É, Brasil sempre com a cara de Estado. Então, é. bota aqui no meu projeto que tem o meu, que faz a função X, Y, Z. E isso que talvez isso dificulta, né, no fim das contas. Eu acho que a gente tem no Brasil um ambiente de muita desconfiança, né? Exato. Tem tanto a desconfiança dos cidadãos em relação aos governantes, aos órgãos públicos, porque a gente sempre acha que tem uma corrupção, uma ineficiência. E tem também uma desconfiança dos órgãos públicos para com a sociedade. A gente que é advogado sabe, né? Claro. Na hora que você tem ali uma fiscalização, tá sempre. j- Não é indúbio pro réu, não. Eles É. sempre já te condenaram Um primeiro. país da firma reconhecida. Acabou. Isso já diz tudo, né? E aí, esses projetos que significam a destinação do imposto, você tem um autocontrole no centavo do órgão público. Uhum. Porque ele aprova o projeto, ele aprova o orçamento. Então, você não é que você tem um orçamento mais ou menos livre. Não, você não pode trocar a rubrica. Ele aprovou o orçamento, aí você tem que fazer uma prestação de contas bastante no centavo mesmo, porque é dinheiro público. Exatamente. Então, é uma cultura de muito controle. Muito controle, muita Muita burocracia. burocracia é o que a gente sabe, os Ah, estudos de corrupção falam que quanto mais burocracia, mais controle, mais você aumenta claro. a corrupção, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa tentar, cada um no seu quadrado, né? Onde a gente tem a possibilidade de influenciar, influenciar o fortalecimento da sociedade civil como um todo, nós como comunidade, né? Nós como cidadãos, isso tem muito, né? Eu morei, fiz intercâmbio lá nos Estados Unidos. Esse senso de comunidade está arraigado. É, exatamente. É ali. Tá ali. Você tem o trabalho voluntário, você tem os vizinhos se reunindo para fazer o almoço coletivo, sabe? Você tem um É, senso de comunidade que é diferente aqui. Aqui a gente tem uma diferença social muito grande, né? E você tem muito medo, por um lado, de quem tem muito dinheiro. Então, blinda todos os carros, né? Sobe não sei quantas seguranças, muros, etc. E do outro lado, você também tem uma escassez e uma grande revolta. Porque todo mundo quer. claro. Todo Lógico. mundo quer o conforto, todo Claro. mundo quer uma coisa boa. E por que, né? Então, eu acho que a gente, como sociedade civil, tem a capacidade de criar esses tecidos, como os acadêmicos falam, esses tecidos sociais que vão aproximando e talvez diminuindo essa grande inequidade que a gente tem, né? E acho que acaba, né, até aí na formação, não somos aqui sociólogos, ou antropólogos, ou a mistura aqui na evolução, mas até quando você fala esse senso que de novo vem na criação da própria sociedade, nós aqui parece que sempre tem também essa, lógico que o Estado está aqui sempre querendo se meter na nossa vida, mas também parece que independentemente da classe social, tá todo mundo com essa abstração de que tem um Estado que vai ter que te entregar alguma coisa. Tá todo mundo pendurando o seu. Então, Quantos empresários não pois é, falam então isso? você pega Eu já lá, pago é imposto, isso, eu já eu já pago dou imposto. emprego, por que eu Aí ainda vou você ter que pega cuidar aqui, disso? vamos dizer, quando todo mundo taxa em quem é mais pobre, mas você só quer, mais pobre só quer Bolsa Família, só quer isso. E o mais rico quer o quê? Ele quer aquele monte de exceção na tributação, ele quer o benefício fiscal aqui, ali, acolá. Parece que aqui é todo mundo tentando beliscar o seu pedaço desse Estado pai, Provedor, provedor, é, né? Ou como o Hélio Gasper fala, a viúva, né? Ele brinca, a viúva. é, Todo mundo ali querendo pegar um pedaço. Enquanto que se a gente tem essa ideia da construção de uma sociedade civil forte, a gente não vai estar esperando. Nós vamos fazer isso? Vamos lá, a gente fazer, sim, né? Vamos a sim, gente construir esse lado. Então é muito importante, acho que esse tipo de iniciativa de fazer essa construção pensando no futuro. O que que a gente quer fazer, né? sim, Passar um pouco o bastão para a gente, mas de alguma maneira a gente precisa negociar com o Estado para conseguir convencer as pessoas, né? Porque senão vira também sempre essa situação. Estou pagando duas vezes, sim, né? De alguma exatamente. forma a gente precisa fazer essa construção, né? E
Explica assim um pouco para a gente, que é outro tema e que é pouco difundido, que a gente vê muito nos Estados Unidos, essa figura do endowment, né? Hoje a gente tem lei aqui e tudo mais, mas explica para a gente o que que ele traz de diferente Uhum, de outras figuras jurídicas assim que a gente tem mais nesse campo. sim. Eu acho que, assim, o jeito mais fácil no Brasil, o que a gente tem de mais próximo no Brasil da figura do endowment, antes da lei, são as fundações. Uhum, O que significa isso? Você tem um conjunto de patrimônio que está a serviço de uma causa filantrópica. O endowment é isso, ele é um conjunto de ativos que eles têm que ser mantidos, geridos, rentabilizados para perpetuamente sustentar uma causa. uhum, Então, o primeiro endowment que se tem da história foi Platão, que doou a fazenda dele para o seu sobrinho com a obrigação de que aquela fazenda sustentasse a academia. Ou seja, você tem um patrimônio que está rendendo ali, gerando frutos, mas esses frutos eles têm que ser destinados a sustentar, no caso, a educação. Então, os uhum. endowments educacionais foram talvez os primeiros que a gente teve. Então, você tem um grande pote de recursos e, na verdade, de qualquer tipo de ativos. Então, você tem endowment que é imobiliário, né? Se você for ver as igrejas, tem muitos imóveis, Sim, né? E não são só usados como templos, eles têm imóveis que geram renda renda, e exatamente. que sustenta ali a atividade da igreja. Então, as santas casas recebem muitos imóveis. Só que na hora que a gente traz a figura do endowment aqui, que tem a Lei 13.800 que trouxe esse marco, a gente dá uma governança. Então, para gerir um patrimônio grande que vai gerar renda para sustentar uma atividade, você precisa ter gestores que entendam disso. Então, a primeira figura que todo endowment tem é um comitê de investimentos, que pode ser um comitê de investimentos voluntário ou até você pode contratar uma gestora aqui no Brasil, registrada na CVM, para cumprir esse papel, que vai olhar para aquele patrimônio e vai falar, bom, como é que eu rentabilizo e perenizo esse patrimônio? Quanto de dinheiro a instituição que a que esse patrimônio serve precisa? Então, ele faz uma engenharia financeira ali mesmo para gerar recurso para sustentar aquela atividade. Então, você tem uma lei que ela traz, primeiro, uma estrutura mínima de governança. Depois, ela fala, porque a gente tinha até algumas discussões na Receita Federal falando que se uma instituição, primeiro, ela não pode ter superávit ou pouco superávit. Uhum. Segundo, aquele superávit ele tem que ser gasto. Ele tem que ser aplicado na finalidade. Se ele está investido, é como se fosse um desvio de finalidade. Hum. Então, a lei ela trouxe no Brasil esse benefício de falar, não, isso não é um desvio de finalidade, ao contrário, isso tem interesse Tá público. dentro da razão Está da. dentro da razão Aham. de que é um patrimônio que vai perpetuamente servir a A isso. melhor rentabilização está dentro desse escopo, né? Está dentro desse É. escopo. Também blindou esse patrimônio de possíveis contingências das instituições. Então, você tem, às vezes, o endowment do MASP. E o MASP entrou numa dívida. Uhum. Aquela dívida não contamina o endowment feito com base na Lei 13.800. Até para ele servir, de fato, desse pote que vai sustentar perenemente a instituição e aquela vai ter que dar um jeito de, ainda que seja parcelado, É, ela vai pagar as dívidas com rendimento, né? Ela não vai, exato. Vai ficar. mas você não tem ali uma invasão, uma contaminação do patrimônio por dívidas da instituição. E, por fim, uma coisa que a gente também tem garantido na lei é que, uma vez o patrimônio colocado no endowment com base na Lei 13.800, ele sempre vai ter que ser tratado dessa forma. Pode até dissolver aquela pessoa jurídica, mas o patrimônio líquido tem que ir para uma outra, que é um endowment com base na Lei 13.800. Tá. Então, a nossa lei ela traz essas características, né? A governança, a possibilidade, na verdade, a determinação, o dever fiduciário de trabalhar o recurso e o patrimônio desse jeito e a blindagem daquele patrimônio. Tá. Né?
E você, assim, pós-lei, assim, teve como você viu bastante aplicação, bastante montagem aqui no país, que a gente não Sim. escuta tanto. Acho que assim, não digo que a gente não escuta tanto, é porque, novamente, fazendo comparação com os americanos, a gente tem os famosos, né? O de Harvard, que a gente sempre escuta essa existência. Uhum. E aqui isso, vamos dizer assim, pegou, né? Tem na Olha, prática. aumentou muito. O IDES, de novo, ele tem um monitor dos fundos patrimoniais e ele faz anualmente uma pesquisa do Anuário dos Fundos Patrimoniais, especialmente para ver políticas de investimento e começar a divulgar boas práticas do setor. E tem um aumento, a partir da lei, aumentou o número de fundos patrimoniais. O que não significa que aumentou com base na Lei 3.800. Tá. Por quê? Muitas das pessoas que querem formar um fundo patrimonial, quando elas estão dispostas a colocar o patrimônio, porque a gente teve 2 movimentos. Famílias que quiseram formar um fundo patrimonial, destacando uma parte do seu patrimônio, e instituições que abriram um fundo patrimonial para captar recursos, sem dinheiro nenhum. Tá. Essas geralmente fazem com base na Lei 3.800 para dar bastante segurança para o doador. Tá. As que vêm de uma origem única, normalmente não fazem com base na Lei 3.800, porque a lei traz parâmetros mais rígidos, não tem nenhum incentivo fiscal. Agora a gente acabou de conseguir regulamentar o incentivo fiscal da Lei Rouanet para Tá. fundos patrimoniais culturais, mas a gente ainda não tem nenhum. Então, a pessoa fala, bom, por que eu vou colocar restrição ao patrimônio Travar, né? Seria se eu não tenho nenhuma contrapartida de incentivo fiscal? Eu prefiro me comportar como um fundo patrimonial, porque eu sou investidor profissional, qualificado, Sim. né? Toma as regras, eu faço as Eu regras. faço as regras, eu Ah. trato o patrimônio dessa forma e eu vou colocando aos poucos. Uhum. Então, a gente teve um aumento, mas não necessariamente um aumento com base Na na Lei lei. 3.800. Entendi. Por conta disso, a gente tem também um esforço de advocacy voltado para aprovar uma lei que trate, no mínimo, a gente procurou até criar mais incentivos fiscais, mas não conseguimos na negociação política ali com o governo, mas no mínimo não pagar imposto de renda sobre a aplicação financeira, todo e qualquer fundo patrimonial. Tá. Porque a pessoa física tem incentivo. Então, você tem o doador Claro. ali, ele fala, bom, eu deixo o recurso numa aplicação incentivada, isenta de imposto de renda, eu saco, eu coloco na causa filantrópica que eu quiser. Só que você não acumula isso. Uhum. Você não forma o endowment. Lógico. Né? Ao passo que se você tiver esse mesmo benefício no Lá. fundo patrimonial, que no mundo inteiro não paga imposto de renda, e aqui, Aqui, vamos lá. vamos lá, paga imposto de renda sobre aplicação financeira, É. né? Eu acho que aí a gente vai ter um movimento de criar fundos patrimoniais com base na Lei 3.800. Entendi. Porque realmente você precisa ter essa cenourinha, né? Quer dizer, aqui não é nem cenourinha, aqui é uma questão Eu de. acho que aqui é justo. É Não pagar o imposto de renda sobre Pois aplicação financeira faz sentido, porque o dinheiro ele está voltado para causas de interesse finalidade, público. Ele não está São voltado coisas para que às nada vezes são mais. tão óbvias, né? Que a gente. E pensar que precisa ter esse debate, essa briga, essa luta, né? É complicado. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, que acho que justamente porque você tem essa atuação institucional, então você tem essa visão mais de cima, porque eu acho que agora a gente não ouve mais tanto, mas principalmente no governo anterior a gente teve muita crítica a ONGs, né? Fazer a relação, principalmente ONGs na Amazônia, que supostamente exploravam os Vira e mexe tem índios. uma CPI das Até a ONGs. WWF, que é super conhecida, foi envolvida. Sim. Você consegue desmistificar um pouco essa história pra gente? O porquê, dizer que, enfim, dar um pouco uma visão realista da situação, porque a gente fica muito Sim. nesse ouvir dizer, né, noticiário, e aí hoje em dia a gente sabe que tudo é politizado, colocado de uma outra maneira, com outras finalidades. Sim. A gente tem aqui, nesse ambiente de desconfiança, todos os governos mais conservadores, historicamente no Brasil, foram para cima das ONGs.
porque são pautas mais progressistas, mais liberais, e recebem recursos do exterior, não só do Brasil. Uhum. E então, normalmente, os governos mais conservadores, eles são mais restritivos, eles procuram criminalizar as ONGs. Uhum. E com a minha experiência aí de, sei lá, talvez quase 30 anos, nessa área, Poxa. 20 e poucos anos, talvez, assim, quando você vê caso de desvio de recurso, normalmente ele envolve político, ele envolve destinação de volumes altíssimos, muito carimbado. Não são essas organizações que legitimamente estão captando recursos mundo afora e não só no Brasil. Não, a WWF tem atuação internacional. Você pode até criticar se é o melhor trabalho ambiental ou não, mas isso. falar que é crime, Pois é. não dá. Exato. Né? Então, existe desvio de recurso? Existe, mas em pouquíssimas instituições. O que você tem é um trabalho mais, né, você defende pautas, e eu recebo, às vezes, no escritório, dos dois lados. Né? Então, por exemplo, a causa de diversidade. A causa de diversidade, os mais progressistas são super a favor de trabalhar com essas minorias e de promover e de levar segurança, levar educação, levar privilégios, ou nem privilégios, levar direitos, garantir Garantir direitos. direitos. E, ao mesmo tempo, eu recebo grupos super conservadores falando, nossa, porque tem um grupo super organizado que está fazendo uma lavagem cerebral com as nossas crianças nas escolas, então precisamos fazer materiais didáticos, isso e aquilo, defendendo uma pauta bem conservadora. O tema do aborto, por exemplo, também. Esse é clássico, né? Para os dois lados, né? E você tem o mundo das organizações da sociedade civil, ele tende a ser um mundo mais progressista. Não, ele tende a ter linhas mais progressistas. E isso desperta oposições. E na hora que você mexe com algumas dessas pautas, são pautas que pegam no emocional, né? Com certeza. Né? E aí você tem uma coisa quase que irracional. Então, a minha experiência é assim, a maioria das ONGs é muito, muito séria, tem muito controle. Todas que recebem recurso público têm essa prestação de contas no centavo. Elas prestam contas para município, para estado, para governo federal, para as secretarias que destinaram os recursos para elas, para o financiador brasileiro, para o financiador internacional. O que elas fazem é prestar contas. E acho que você fala um ponto, né? Quando você tem justamente essas grandes, são custeadas justamente, às vezes, por investidores grandes. Esses caras, ninguém ali, a pessoa é profissional, é doador profissional, ele vai olhar. Nada como esse controle de quem está colocando dinheiro, né? Ele põe lá e esquece. Mas você tem, né? Tiveram alguns projetos de lei que a gente, às vezes, tem que fazer esse advocacy para segurar, procurando criminalizar as ONGs, falando que não pode. Então, teve um projeto de lei que falava que proibia o recebimento de recursos do exterior, porque estaria invadindo a nossa soberania nacional. Pois é. Então, se chegassem aqui e quisesse fazer uma doação para a PAI, o governador Noruega, quero botar $1 bilhão lá, não pode. Né? Então, eles querem concentrar num fundo gerido pelo BNDES, que aí você tem mais um fundo soberano, mas o dinheiro mais livre para a sociedade civil. Existem movimentos que vira e mexe tentam segurar, né? Tem uma linha na legislação de mercado financeiro internacional, depois de 11 de setembro, principalmente. Depois de 11 de setembro, você teve um endurecimento, né, das regras do mercado financeiro para a transação de Know Your Client. Sim, claro. Porque, no fim, falaram, o dinheiro desses caras passou por alguma instituição financeira. Sem dúvida. A gente precisa, né? Então, teve um grande levantamento. E nesse contexto, foi colocado que as ONGs, as instituições sem fins lucrativos, elas são alvo fácil de lavagem de dinheiro,
de financiamento ao terrorismo, e que eles são um veículo que seria facilmente utilizado para isso. Então, as regras de todas as frentes para as organizações, elas são sempre mais duras. As pessoas precisam sempre provar que elas são honestas. O contrário. E Bom, fazer uma provocação aqui, igreja. Igreja seria bem fácil, né? Então precisaria ter controle, né? mas a liberdade de crença Pois é. é uma garantia constitucional, Pois é. né? Então, E a liberdade associativa, ela está, né, no mesmo patamar que a liberdade de crença. exatamente. Num Mas país laico, a estão aí. gente não tem Não isso consegue, aqui. exatamente. Então As organizações, elas são muito mais perseguidas mesmo. é uma pena, né? Enfim, a gente, no fim, passa de novo na construção de uma sociedade diferente, né? E aí, como a gente aqui evoluiu, falou bastante, eu te faço aqui uma última pergunta olhando para frente. Você que, como falou, está há 30, 20 e poucos anos trabalhando e, e olhou todo esse mercado e está trabalhando em várias frentes olhando para o futuro. Você é otimista com o nosso futuro nessa área? Olha, eu sou super otimista, eu acho que porque talvez eu trabalhe com quem está muito disposto a fazer a diferença. Então, você tem uma filantropia no Brasil, que é uma filantropia progressista, que vê o papel da filantropia como um papel catalisador de possíveis mudanças. E procura colocar o recurso em movimentos estratégicos, que procurem trazer mudanças sistêmicas. Então, eu tenho visto cada vez isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso, não se falava disso. Jamais, ninguém nem pensava. Pensava em, no máximo, fazer um apoio recorrente ou pontual para uma organização de bairro. Sim. Né? Hoje você tem pessoas sérias, dedicadas, colocando recurso, colocando profissionais para fazer uma filantropia que eu gosto de uma expressão que usam às vezes, que tocam em pontos de acupuntura para fazer uma diferença. Então, por exemplo, eu tenho Os gatilhos. os gatilhos. Tem uma instituição que eu atendo, o Instituto Beja, que é super desses catalisadores de mudanças. Eles montaram o Fundo USP Diversa, dentro do endowment da USP. A USP já tem o programa USP Diversa, que dá bolsa permanência para jovens que entram na USP, mas que se eles não receberem uma bolsa permanência, eles têm que sair para trabalhar e acabam evadindo. A taxa de evasão era muito alta. Com o programa de bolsa permanência, a taxa de evasão caiu muito. E aí você cria um fundo patrimonial onde a USP não tem recurso para pagar isso para todo mundo. Então, o fundo patrimonial vai lá, mas não é um fundo patrimonial qualquer. É um fundo patrimonial que está tratando da educação de um ponto, né? Então, você tem a lei de cotas que trouxe muitos benefícios para a nossa sociedade, mas faltava essa última milha, porque às vezes o cotista entra e não consegue permanecer. Sim. Né? Numa universidade como a USP, não é que a gente está falando de qualquer universidade que hoje em dia as pessoas têm diploma e não conseguem emprego. Né? Está também trazendo o Centro de Mudanças Exponenciais, uma tecnologia da Índia, que busca não só apoiar a instituição, mas fazer a instituição que está tratando de uma causa falar, não, mas como é que você muda essa causa de forma sistêmica? Porque você está atacando um problema, como é que você não é um band-aid? Como é que a gente vai para a raiz disso? Então, na hora que eu vejo movimentos de pessoas sérias, né, e isso é uma aliança global, que está olhando para o sul global para falar, temos problemas sistêmicos e vamos trabalhar em conjunto para fazer e provocar essas mudanças. E toda vez que você fala em mudança sistêmica, você tem a filantropia sendo esse capital catalítico. Sim. E que dispara alguma coisa que vira uma política pública, ou que vira uma solução de mercado, e a gente tem talvez quem sabe, né? Eu sou então super esperançosa de que eu acho que os desafios que a gente tem como sociedade, que não são pequenos, vão ser apoiados pela filantropia. É isso aí. Também torço por isso. Acredito muito na sociedade civil e acho que
Eu aqui trabalhando em favor da ASP, acho que a ASP é uma prova disso, a gente aqui tentando fazer um ente da sociedade civil ser atuante, participativo no máximo possível e doem, né? Acho que essa É, é a doem, seja recurso ou seu tempo, né? Invista em essa sua energia, às vezes, numa causa como essa, que vale muito a pena, né? sim. Eu acho que isso vai ajudar bastante a construção do nosso país. Te agradeço aqui pela entrevista e também pela sua atuação nesse campo aí que é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, pelas palavras. E vamos em frente, É isso aí. doando, fazendo, cada um a sua É parte. isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima.